Senhoras e senhores, está no ar o programa Talento para Ser Feliz. E você que está nos ouvindo deve achar muito estranho, porque afinal de contas não é Leila Navarro que vos fala. Aqui quem vos fala é Renato Ribeiro, amigo pessoal da Leila Navarro. E o que aconteceu com Leila Navarro, você deve estar se perguntando. O que aconteceu foi o seguinte: Leila Navarro está no trânsito e ela me incumbiu de tocar o programa. E para isso nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Dalton Rotem. O Dalton Rotem, ele é psicólogo, consultor, palestrante, atua desde 1976 nas áreas de marketing, RH e gerência comercial de empresas. Implantou o seminário Para uma Vida Melhor, para um grupo corporativo, e os temas: planejamento para uma vida melhor, agitação, para quê? Objetivo comum, felicidade, planejamento do tempo, escolhas pessoais, paixão versus amor, em empresas, ministrando seminários e palestras técnicas em diversas capitais brasileiras como Belém, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Porto Alegre. Autor do livro Para uma Vida Melhor. Dalton, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Dalton, me fala uma coisa. Eu não conheço o teu trabalho, você já conhece a Leila, sabe como é esse programa, o Talento para Ser Feliz. Queria que você contasse um pouco, Dalton, como é que é esse trabalho que você faz, como é que é o livro, quais são os temas que você aborda, por que você aborda, e vamos falar a respeito disso para quem está nos ouvindo. Renato, hoje você está falando, cadê a Leila? Então, nesse mundo agitado que a gente vive, e a gente vive um pouco sem planejamento. Eu te pergunto, Renato, você aprendeu a se planejar? Alguém te ensinou a se planejar? Estou aprendendo a cada dia, né? Estou aprendendo a cada dia. Então veja, nós não fomos educados para nos planejarmos. A gente nasce, certo? Os nossos pais vão tomando as primeiras decisões por nós. Onde é que você vai estudar, o que você vai comer, até que um dia vocês dizem, não, esse eu não quero, né? A roupa que você usa. Então a gente vai crescendo, se desenvolvendo e a gente vai sendo inserido no mundo sem muito planejamento. E aí a gente começa girando, o mundo gira ainda mais, e daqui a pouco nós estamos aí aborrecidos com a vida, exatamente, dizendo, puxa vida, né? O que eu quero da vida? Quem sou eu? Por que estou aqui? Sabe, estou um pouco aborrecido, não estou feliz. Por que tudo isso? Porque acho que a gente não foi ensinado a planejar. A planejar. A palavra planejar parece assim meio, né, coisa muito técnica, não é? Não, mas não é. As pessoas dizem assim, nossa, o sujeito nasceu com essa tendência, então coitado, ele tem que ser assim. Foi traumatizado, diz lá os analíticos, dizem, não, então ele sofre consequência dos seus traumas, e tem que ser assim. Não, é o mundo, né, que condiciona, e tem que ser assim. E a pergunta, e o que você quer? Quando é que você começa a tomar conta da sua vida, começa a assumir as rédeas da sua vida? Isso Entendi. Dalton, me fala uma coisa, essa coisa do planejamento parece ser uma coisa para a empresa. Né? O brasileiro foi educado, fala de planejamento, ele acha que já é do negócio dele. Então quer dizer que dá para planejar a vida pessoal também? Principalmente. Como é que eu posso começar a planejar? Primeiro, sabendo o que você quer. Tenho que saber o que eu quero. Exatamente. Olha, eu mostro assim aqui, tá vendo essa imagem dessa empresa, essa imobiliária? O que faz essa imobiliária? A imobiliária vende imóveis, aluga imóveis. Aluga imóveis. Aluga imóveis. Fácil descobrir. Fácil. Você já sabe o propósito da imobiliária. Exato. Já está na razão social. E este bebê aqui? Este bebezinho que você está vendo aqui? Este bebê... Qual é a função dele? É menino ou menina? Menino. Como é que você sabe? Não, olha, não dá pra ver. Ainda não vi. Olha, menina. Não veio com bula, não tem etiqueta, não tem plaqueta. Qual é o... Não, mas os pais sabem. Esse vai ser um grande jogador de futebol, ou então um grande empresário. Não, mas espera um pouquinho, estou falando que é menino, mas e se for menina? O que ele vai ser? Uma grande médica, uma atriz, uma modelo. Eu já comecei a planejar aí. Espera aí, tem a ver com a criança ou tem a ver com a ideia que os pais... Com o que os pais têm. Não tem nada a ver com a criança. Olha quem tá aqui! A gente tem que ter aplauso desse programa.
Pra você que estava aí triste, Leila Navarro chegou. Gente, que bom, que bom. Não, esse menino é bárbaro, né? Eu verdade. sou fã dele. E Do agora qual dos dois você está falando? Você é ótimo, agora você é seu fã. Bom, eu quero saber tudo de você, né? Se ele já começou a contar tudo? Já começamos a falar de planejamento, Leila. O Dalton começou a falar a respeito da palavra planejamento. Eu perguntei, mas planejamento é só para empresa ou planejamento pode ser para a vida pessoal também? E a gente começou a entrar nesse assunto. Mas agora, Leila, eu passo a bola para você. Não, mas você fica aqui com a gente, vamos fazer essa entrevista junto, né? Aqui, observando. Gente, como ele tá bonito, né? Agora que vai ser pai, né? Esse negócio, porque a gente planeja pra ser pai também, né? Ora, alguns. Isso, entrar nesse tema vai ser o tema do programa. Outros acontecem. Dalton, Oi. e daí, o que a gente faz com esse planejamento? Porque uma coisa seguinte, eu ouvi falar que hoje nós temos que tem que ser uma coisa muito rápida, nós temos que estar revendo esses planejamentos continuamente, não é verdade? É porque tudo é muito dinâmico. Então você pega e fala, para você se planejar, você precisa se conhecer. E o conhecimento pessoal, ele é um trabalho para a vida toda. Por exemplo, eu aqui já fui modificado pelo Renato, o Renato já foi modificado. E agora com a sua presença nós já fomos modificados. Todos fomos modificados. Então é um dinamismo permanente. Agora o que você precisa aprender? Você precisa aprender uma forma de você se conduzir. Mesmo nesse meio de grandes mudanças, né, de mudança permanente, nós precisamos ter uma certa estabilidade. E o que traz estabilidade para alguém? O quê? Sentido. Sentido na vida. Quando você tem sentido. Quando tem sentido. Então, nós ansiamos por esse sentido, porque tudo muda. Nós nos transformamos o tempo todo. Agora, quando você tem um sentido, quando você tem um propósito, aí você já começa a ter estabilidade. Porque eu sei que você tem um site, né? E acho que é o seu projeto de vida até, né? Para uma vida melhor. Isso. Que eu sempre recebo coisas e tal. Porque você é um executivo, você trabalha e você tem isso como alguma coisa especial da sua vida. Como se fosse a sua missão de vida, a maneira que você veio dar a sua contribuição para o planeta Terra. Vamos contar um pouco, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que é esse seu espaço, como é que é esse seu projeto para uma vida melhor. Então, foi a percepção, Leila, que as pessoas têm muita dificuldade de se planejar. Que elas não chegam onde quer, porque primeiro não sabem onde é. Quer chegar. Daí pergunta, mas por que isso acontece? Eu estava comentando com o Renato. Nós não fomos educados para nos planejarmos. A gente entra na vida, né, por volta dos 15 anos, você tem que decidir o que você vai ser, hein? O que você vai ser, hein? Como se já tivesse lá, tem que escolher uma das coisas, né? E não é algo amadurecido. E aí? Não. Para quem que é isso? Então é para jovens? Não. Cada um de nós é o que é nesse momento. Então, neste momento, eu posso parar, repensar e dizer, puxa, o que eu quero da minha vida? O que realmente importa na minha vida? Né? Então, é que hoje a gente está privilegiando muito fazer uma quantidade muito grande de coisas e não qualidade. Então, a gente faz e está todo mundo dizendo que está cansado, está estressado. O meu sentido eu posso mudar durante a vida, eu tenho que me sentir frustrada se eu mudar o meu sentido durante a vida, porque tem gente que se sente culpado, né, de mudar. E se você tomou uma decisão aos 18 anos de idade, hoje com a vida tão longa, né, que as pessoas estão vivendo até 80, 90 anos de idade, quer dizer, será que a gente não pode estar revendo continuamente esse nosso sentido? E o sentido, às vezes, é uma coisa que até torna uma marca da gente, né? A pessoa se formou em médico, desde criança falava que queria ser médico, aí todo mundo tem, fulano é médico. E daí, de repente, o cara fala, não, mas eu não quero mais. Não, Isso é uma grande descoberta. Eu acho que é legal, mas as pessoas às vezes não aceitam. Às vezes a própria pessoa não aceita, né? Quer dizer, é aí que você entra e você faz o seu trabalho. Então, a primeira coisa, vamos refletir sobre o nosso propósito. Por que você está aqui? Não é? Então, a gente, na verdade, engabelado, vamos dizer, por um monte de sugestões, e a gente começa a desenvolver papéis que não são os papéis que nós gostaríamos de desenvolver, mas quer seja por necessidade ou por uma série de pressões. Circunstâncias. Então, a hora que você pensa e vê o que é importante para mim, certo? Porque, veja, é interessante, assim, até meditávamos a respeito da questão da individualidade, né? Se eu fosse algo diferente, ou mais talentoso, sei lá, mais bonito, sei lá, mais o quê, tá certo? Eu já não seria eu, né? Concorda? No meu caso faz sentido. Mais bonito não seria eu mesmo. Não seria. Então, o que eu quero dizer, né? Então, todos nós temos uma característica que é única. E isso é extraordinário. Quer dizer, isso é
questão de descoberta, né? E a vida é descoberta dela. E o legal é que a vida você vai se descobrindo no decorrer da vida, porque Sim. quem está escutando a gente, se é um menino de 18 anos de idade, ou se é uma pessoa de 70 anos de idade, você pode aos 70 anos se descobrir, não Opa, é? claro. E como às vezes tem uma pessoa jovem que é até muito mais descoberta para se ter para se trabalhar melhor do que às vezes uma pessoa mais madura. Eu acho que isso não tem idade, essa coisa de descoberta, você não acha? Você sabe que hoje eu tenho um problema danado, sabe qual? De aceitar as mudanças da minha mãe. Que legal! Mudanças da mãe? Olha, com 81 anos, ela se renova de uma forma extraordinária. E a gente fica com dificuldade de acompanhar, porque, mamãe, tem que ser daquele jeito. Não, por quê? Sabe por quê? Porque ela está se permitindo ser. Então, aflorando, sabe, o eu genuíno dela. E é por isso que tem pessoas que estão vivendo essa melhor idade, que a gente chama, né? Vivendo melhor do que quando eram jovens. Sem E daí dúvida. ninguém segura, ninguém morre mais, né? Porque Né? ninguém segura. Porque você se liberta, é a libertação mesmo, É a né? libertação. Mas ela não virou motoqueira, nada assim. Não. Pulando, saltando de paraquedas. Porque você se renovar, né, é você viver, por exemplo, a pessoa da terceira idade. O que melhor do que a maturidade? Até nós vimos conversando pelo caminho, dizendo, puxa, né, eu aprendi hoje a esperar que as coisas aconteçam, né? Nossa, como isso é bom, né? Como a maturidade é boa, né? Então, você aproveitar, cada idade tem a sua beleza. Então, por exemplo, se ela fosse subir de uma moto, seria um desastre. Não, e até assim, você saber a hora certa de fazer as coisas claro, na vida, claro, né? claro. Mas hoje, quer dizer, uma pessoa, você pode começar a faculdade em qualquer idade. Olha, Roberto Marinho, eu sempre dou exemplo, começou a Rede Globo com mais de 60 anos de idade, quer dizer, hoje não tem limite para Não, e nada. casou com a paixão da vida dele, aos... Não, para esse filme maravilhoso, não sei se vocês assistiram, quem está escutando, se não assistiu, vai assistir, não sei se vocês assistiram, que é o filme José e Pilar, que é a história do Saramago. O Saramago também encontra, aliás, ele começa a ser escritor com 60 anos de idade, ele encontra a mulher da vida dele com 65 anos de idade, um grande amor da vida dele. Então, quer dizer, não tem limite, o limite está na nossa cabeça, né? Agora, eu acho que o que as pessoas precisam também, Leila, é despertar para a espiritualidade. Sabe? Que eu vejo o seguinte, a nossa sociedade, hoje a gente fala muito de depressão, né? Nós nunca tivemos tanta depressão e cresce até... É a doença do século. Né? Existe uma projeção da ONU que em 2020 vai ser a primeira causa de afastamento do trabalho. Então a nossa sociedade, muito ligada ao prazer, com muitos recursos, né? A gente diz assim, poxa, não deveríamos estar muito mais felizes? Veja o que aconteceu com a nossa sociedade. Ela perdeu a habilidade, digamos assim, para dar uma base sustentável para que as pessoas sejam felizes. Né? E isso tem a ver com duas coisas. Uma com o foco no prazer exclusivamente, né, que é importante, prazer é importante, mas o foco exclusivo no prazer e a perda do sentido, o abandono da espiritualidade. Não é da religião, né? Não, é da espiritualidade. Espiritualidade, da espiritualidade. Mas quando eu falo espiritualidade, também não é só no sentido, por exemplo, sim, a minha criatividade, digamos assim, as capacidades superiores, né? Depender de algo que é fora do meu controle. Mas eu falo realmente com a relação com o divino, independentemente da sua religião. Você vê que há muitas formas de se chegar ao divino. Porque o ser humano, se não for pela espiritualidade, ele não se sustenta. Então, ele fica na busca pelo prazer, isso não vai satisfazer, ele ele vai declinar. Nós estamos no mundo do ter também, né? O mundo onde o que é mais valorizado é o ter, né? E não o ser. Mas eu acho que nós brasileiros, nós éramos umas pessoas mais espirituais, a gente se perdeu. Agora, eu acho que onde que nós nos perdemos? Qual é a sua opinião? Porque eu acho que o consumismo, esse modelo capitalista, essa pressão toda, né? Você já respondeu. Por aí, você já respondeu. Eu acho que são duas coisas. Com as nossas crianças, não? Não, fala. São duas coisas. Então, é isso mesmo, quer dizer, essa questão da ênfase no materialismo que se fosse resolver tudo. Você não pode tirar a matéria, de forma nenhuma. A ciência, eu quero dizer com toda clareza, é maravilhosa. Ela é extraordinária, mas ela não é suficiente. É isso que já estão se redescobrindo isso aí. Eu tenho um ramo da psicologia que chama-se psicologia positiva. É muito interessante. Então,
A psicologia positiva Martin Seligman, americano, ele em 98, questionando o seguinte aspecto: por que a psicologia só estuda a doença? A psicologia é negativa. Então, você vai estudar psicologia, neurose, psicose, desajustes e tal. Pega 100 trabalhos de psicologia, 98 falam de doença. E o ser humano normal? E o ser humano excelente? O que é? Daí o pessoal começou a trabalhar esse assunto. Quando começa a trabalhar o assunto do desenvolvimento de um ser excelente, daí você vai voltar a falar em felicidade, você vai falar no desabrochar do indivíduo. Daí os americanos, esse pessoal assim, já que vem de uma tradição da psicologia materialista, né? Tá em cima do muro. Eles vislumbram que o ser humano, então ele chega a dizer assim para você, ó, você precisa crer em algo maior, você precisa em colocar seu propósito em algo maior, mas eu ainda não acredito muito nisso, eu preciso pensar melhor. É interessante, mas é muito interessante. Mas agora, para nós aqui, né, mortais, né, que a gente mortais, estou dizendo em termos de fora da esfera científica, a gente sempre recebe com muito atraso, apesar de que hoje o conhecimento está sendo acelerado, mas ainda hoje a gente tem noções, de maneira geral, assim, de psicologia do início do século XX. Você acha que as empresas estão se abrindo para a espiritualidade? Ainda não. Ainda não? Não. Existe resistência? Existe. Mas se você olhar, por exemplo, os propósitos das empresas, começa a ver a missão e tal, eles estão num caminho muito legal, Lele, eu acho. Eu acho que esse é o passo 2. Eu acho que eles vão reconhecer isso mais adiante. Eu acho que nós temos, para mim, eu penso em duas coisas, né? Porque o governo, acho que o governo fica para mim, porque eu nem penso no governo, que se pense, mas eu penso sempre nas empresas, na iniciativa privada, né? Então eu penso nos empresários e eu penso na educação, e na educação privada, quer dizer, que você depende dos outros, que depende do governo, mas uma coisa que você depende de si, uma escola. O que na escola a gente podia começar a trabalhar, né? Tá abrindo as pessoas esse sentido, tá começando a perceber e estudar esse sentido. Eu estou chegando do Butão. Eu estive no Butão, e o Butão é um país que é considerado o país mais feliz do mundo hoje. É um país muito pequenininho, que tem 700 mil habitantes, e lá ele trocou, o rei, como ele quis que o país fosse feliz, ele trocou o PIB pelo FIB. Então, lá se trabalha com a felicidade interna bruta. E você falando de espiritualidade, eu acho que eu estive lá agora, é um país muito pobre, e eu acho que a única maneira que aquilo está dando certo é porque todo mundo é budista. Não estou falando que você tem que ser budista, mas todo mundo lá é muito espiritualizado, e a religião que todo mundo tem no Butão é o budismo. Mas eles levam a sério, eles respeitam, eles fazem, eles têm um budismo mais espiritualizado, não é uma coisa só do rito, né, do ritual. Você ter uma religião para estar cumprindo um ritual. Não, um budismo com espiritualidade, respeitando as outras pessoas e vendo no outro um Deus, vendo no outro um ser humano. Eu acho que esse é o diferencial. Né? Pega, por exemplo, os princípios cristãos, coloque em prática. Funciona. Coloque em prática. Olha, receita para ter felicidade, não precisa buscar em outro lugar. Não precisa buscar em todo lugar. Eu acho que qualquer religião, eu acho que todas elas estão buscando, no fundo, tudo é a mesma coisa. O camarada fala, olha, para você amar, o que é de mais excelente que eu, você, ou você, Renan, podemos fazer em nossas vidas? Quanto mais nós amarmos, melhor seremos. Não é intelectual, é a capacidade de amar. Uma coisa, se a Leila me permite falar, lógico, mas eu estudo muito essa coisa da espiritualidade. E talvez as pessoas que estão ouvindo, às vezes a gente tem uma tendência cultural a confundir espírito com a alma. A psicologia, ela diz, né, o psique, que é a alma. O que é a alma? É a mente, vontade e emoção das pessoas. E isso é vulnerável, isso pode mudar. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu não penso, hoje eu quero, amanhã eu não quero. E o meu corpo é como se o homem fosse tripartido, né? Eu tenho o meu corpo, que eu toco as coisas materiais, eu tenho minha alma, que eu tenho para sentir, que é a minha mente, vontade e emoção, e o meu espírito, que é essa comunhão com o divino. Né? Eu tô pegando essa conversa, né? Tentando entender como eu faço para usar esse espírito, ou seja, para restaurar esta comunhão com o divino, seja com o budismo, seja com o através de qualquer coisa. Como você acredita, mas restabelecer essa conexão. A falta dessa conexão está levando as pessoas a viver pela sua alma, pela sua mente. Eu preciso ter, eu quero isso, e aí
eu posso alcançar ou não. Se eu alcanço, aí tem aquela lei da psicologia, a lei da utilidade marginal decrescente. Se eu tenho, já não me satisfaz mais. Se eu não tenho, eu quero. Então, é linkar todas essas coisas. Se eu tenho meu corpo, eu preciso cuidar dele. Eu tenho minha alma, eu preciso cuidar dela. E eu tenho meu espírito, que eu preciso cuidar dele. Eu preciso manter essa comunhão com o divino para quê? Para aí ser feliz na sua autenticidade. Né? Não simplesmente, eu sou feliz porque eu troquei de carro. Você vai ser feliz porque vai trocar de carro, mas isso daqui a pouco o seu carro saiu da concessionária e já está valendo menos. Né? Então, restabelecer essa conexão. Acho muito importante esse... Renato, eu acho que você fez uma síntese brilhante. É exatamente isso. Você é trinitário e você se desequilibra se você deixar de dar ênfase a um dos aspectos. Então, você não pode esquecer que você é animal. Não tem nada de errado, ao contrário. É o que nos sustenta, é o que nos dá a vida. A minha esposa sempre fala que eu sou um animal. Principalmente quando ela fala seu cachorro. Eu sou vários animais. Você normalmente late ou não late. Então você vê, as necessidades básicas, mais elementares, são estritamente corpóreas. Não é verdade? É verdade. Daí você está falando da mente, da necessidade de realização e a espiritualidade. Então, veja que interessante, ó. Quando é que nós somos mais bonitos? Agora, sem levar tempo. Por exemplo, uma pessoa, ela comparada com ela mesma. Quando é que os hormônios tornam a pessoa mais bonita? É entre 16, 24 anos, não é assim? Não problema. Sem... Nossa, eu devo tacar. Mas sim. Então, se você botar, né, colocar as suas fichas na beleza, o que vai acontecer? Vai chegar um momento, declina. Tá. Vigor físico. Então, pega um atleta, por exemplo, agora nós estamos antes era o Ronaldão, agora é o Ronaldinho. Por que ele não explode? Não, porque ele está vivendo muito na noite. Será que mudou? Não, é que ele já não tem mais o mesmo vigor. Exato. Desenvolvimento intelectual. Você sabe, está o ápice, aprende rápido, raciocínio, criatividade. Os 36 anos é mais ou menos por aí, certo? Carreira profissional. O sujeito é contratado como presidente aos 45, mais ou menos. Se bem que está diminuindo um pouco, né? Aos 55 já começa a pensar na substituição do número 1. Aos 65 ele é aposentado compulsoriamente, certo? Se ele for dono, passa para o conselho, certo? Você é chefe dono. Tá bom. Então, aí o sujeito pode ficar repetindo. Vamos ver várias situações que é esse mesmo processo. Agora, como é que é a espiritualidade? Você conhece algum jovem sábio? Vou me aconselhar com aquele jovem sábio. Conhece? Não. Normalmente, quem é o sábio? A pessoa mais madura, mais experiente, mais vivida. Então, veja, a espiritualidade começa e ela é ascendente. É o ápice. Olha que importante. Onde é que você vai atingir o ápice? No final da sua existência. E sabe qual é outra grandeza que também é assim? A capacidade de amar, Leila. A capacidade de amar também é com a experiência. Ela é ascendente. Então, quanto mais você ama, mais você desenvolve e sempre você vai se tornar melhor. Então, muito bem. Nossa, que interessante isso, né? Isso também é uma coisa para a gente se pensar, não? Porque isso que você está falando, estou pensando aqui, é uma verdade muito profunda. E eu acho que até por isso que as pessoas na maioridade, né, é porque em espanhol fala maioridade, mas enfim, quando a pessoa está na melhor idade, como nós falamos no Brasil, né, ela começa a se ligar mais na espiritualidade e fala, é porque vai morrer. Não é porque vai morrer, é porque é a fase onde ela está podendo usar o máximo disso, porque ela já aprendeu tanta coisa, ela não tem, mas ela não tem mais aquela necessidade de fazer, e aquela velocidade toda, então ela vai ficando mais tranquila. Eu acho que até desapegando um pouco de tudo isso aqui, né? Porque é um desapego, a vida é uma experiência, mas nós começamos aqui e findamos aqui, né? Então você tem que ter esse exercício, né? Agora você pega, então, dois jovens, um com envolvimento espiritual, outro não. Se você não prestar muita atenção, você não vai ver a diferença, não. Você veste do mesmo jeito, anda do mesmo jeito, tem os mesmos maneira de falar, tal. Duas pessoas na terceira idade, uma com envolvimento espiritual, outra sem, é água pro vinho. É uma diferença brutal. No brilho do olho, na felicidade, até na sabedoria, nas saídas, como resolve as coisas da vida. Esperança. E na esperança. Na esperança. É alegre. Eu tenho isso assim muito claro. Bom, olha, eu queria agradecer a sua presença. Eu queria que você contasse assim, as pessoas que quiserem te achar, vão te achar onde? É no www.paraumavidamelhor.com.br, é isso? Para uma vida melhor.
Isso aí. Então, quem quiser conhecer melhor, ele tem um livro também que se chama Para uma Vida Melhor, o Beltrão. Quem quiser conhecer... Dalton. O Dalton. Quem quiser conhecer melhor o Dalton, pode estar entrando no site Para uma Vida Melhor, ou manda um e-mail aqui para a Rádio Mundial, ou para o programa Talento para Ser Feliz, ou para a Leila Navarro, e nós então fazemos essa ponte de contato para a gente estar repensando um pouquinho e conhecer esses seminários para uma vida melhor. Dalton, muito obrigada, eu super agradeço você, Renato, Imagina, de ter feito a sala, principiado essa sala aqui com ele, e nós esperamos você a semana que vem no programa Talento para Ser Feliz. Obrigada, Dalton, obrigada, Renato. Obrigado a você. Até a próxima. Obrigado, e palma para nós.